gente, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos. Essa é a nossa estreia, o primeiro episódio do Juntos Pode Mais, um podcast do grupo MMB. Na nossa companhia você terá acesso a muita informação, comunicação clara e direta, conteúdos de relevância para o seu dia a dia. Eu sou a Gi e eu farei companhia para vocês nessa primeira temporada. E não estarei sozinha, quero apresentar para vocês os nossos parceiros e convidados de estreia. Começando por ele, figura ilustríssima no cenário de proteção veicular, o presidente do Movimento Mais Brasil, senhor Alessandro Pisolato. Tudo bem, Alessandro? Tudo bem, Gi, e você? Eu estou ótima. Você está radiante. Obrigado, como sempre. Brilhante. Feliz e bonito. Pessoal, o motivo desse elogio é porque realmente o senhor Alessandro ele está num momento muito especial, certo, Alessandro? Para quem não sabe, em 2025 o Movimento Mais Brasil completa 10 anos de atuação, 10 anos brilhando. Uma caminhada muito longa. Alessandro, vou te fazer uma pergunta já bem sincera. Nesses 10 anos deu tudo certo? Quase tudo deu errado, né? Mas a gente teve bastante resiliência, aprendeu né? Muitos aprendizados e é aquele negócio, no fim tudo dá certo, né? Foi muito aprendizado mesmo, muita dificuldade, tudo era novo para nós, mas chegamos aqui, graças a Deus. Alessandro, complementando, é verdade que você começou no segmento de seguros? Sim, minha carreira começou na companhia seguradora, né, na Bradesco. Fiquei lá 10 anos, depois montamos a corretora de seguro, que nós temos até hoje, e aí a proteção veicular. Você acredita que está envolvido já no segmento, enxergando bem de perto as necessidades e carências que o mercado tinha, te ajudou a dar esse start para nascer ali o movimento? Sim, pelo conhecimento da seguradora, né, da corretora, pelo formato de trabalho do mercado segurador, há um mercado muito carente, mesmo naquela época e ainda hoje, né? E esse mercado é o mercado que a associação alcança, a associação busca esse mercado. Então, além de nos ajudar a entender muito essa necessidade, fez com que a gente chegasse até aqui, entregando para os associados aquilo que eles necessitam. Ótimo. Continuando, falando em seguros, à minha frente, mais uma figura muito importante, agora no segmento de seguros, Júnior Tosta. Júnior, um prazer ter você aqui hoje como nosso convidado. Espero que fique como nosso parceiro. Com certeza. Júnior com certeza trará muita informação, muitas informações sobre esse segmento. Júnior, quero te perguntar, você começou quando a trabalhar com seguros? Comecei em 2013. 2013 em Jataí, assim como o Alessandro também comecei com o Bradesco, né? Iniciei dentro da agência em Jataí, na venda direta, e fui me habilitar, me certificar como corretor de seguros habilitado pela SUSEP em 2018. Já tem um tempinho aí de mercado. Tem um bom tempo já, né? Ao meu lado... Será por quê? Dos cabelos, né? Vamos deixar quieto. Ao meu lado, complementando a beleza deste lado da sala, a diretora do Movimento Mais Brasil, Adriele Roque. Adriele, quero começar te fazendo uma pergunta, considerando que nós estamos em março, onde é comemorado no dia 8, o Dia Internacional da Mulher. E março acaba trazendo muita evidência para a mulher, né? Ela é muito valorizada, né? Deveria ser todos os dias, mas é muito valorizada, muito lembrada no mês de março. E ter você como diretora do Movimento Mais Brasil, eu acredito que traz uma possibilidade de um olhar feminino dentro da organização. Queria que você falasse um pouquinho como é a sua rotina, como é uma mulher estar numa liderança tão significativa. Bom, eu já estou aqui há um tempinho, né? Participei de toda a caminhada do Movimento Mais Brasil, de todas as caídas, todas as subidas, estamos aqui firme e forte. E hoje eu ocupo, né, essa posição. Sou muito feliz, né? Me considero uma pessoa muito dedicada para poder ajudar a estar aqui junto com o senhor Alessandro, com vocês. Na liderança aqui do movimento não tem só eu, só a minha pessoa de mulher, né? Só tem o seu Alessandro aqui
E o Júnior de homem, o resto é tudo mulher. Tudo É por mulher. isso que funciona. É. O escritório é muito bonito, muito cheiroso. Muito perfumado. Hoje, quando eu cheguei, a primeira coisa que eu vi, nossa, tá perfumado. Tem mais cabelos, né? Claro, tem mais sorrisos, né? Nosso time hoje é praticamente, não vou falar que 100%, mas 90% é feminino. Sobre o serviço, você acredita hoje, assim, no momento que nós estamos hoje, a mulher ela busca mais por si só o serviço de proteção veicular? Se eu comparar 10 anos atrás, mudou bastante. O cenário já tá ficando um pouco mais, né? A gente tá tendo um pouco mais de movimentação feminina para procura do serviço. A mulher vai lá, compra o carro que ela quer, então ela procura o serviço que atende a necessidade dela, né? A gente tem alguns benefícios que dá essa possibilidade para ela ter acesso a serviços exclusivos para o universo feminino, então tem sim. Tivemos agora recente uma reportagem que a gente teve a oportunidade de trazer uma mulher também para falar sobre a associação, sobre os benefícios, sobre a utilização, então eu acredito que sim. Maravilha. Estamos à frente. Nós mulheres vamos dominar o mundo. E é importante ressaltar, a Adriele, ela entrou aqui na Mais Brasil, no Movimento Mais Brasil, como recepcionista. Sim. Há 11 anos atrás. E hoje ela é diretora administrativa. Então é um exemplo claro, né, de que a dedicação, o profissionalismo, a competência dá sim a possibilidade para a mulher tanto quanto para o homem de seguir na carreira, né? A Adriele é um exemplo disso. Adriele, quando você chegou, os cabelos brancos já existiam ou foi acontecendo? Já existia. E aí, voltando lá ao melhor momento, hoje ele se encontra no melhor momento, porque essa figura aqui de hoje, muito bonito, muito bem apessoado, não era a mesma pessoa de 2014. Um pouquinho mais cheio. Não tinha esse sorrisão também, não. Então, Alessandro. as coisas melhoraram nesses 10 anos. Graças a Deus. As mulheres contribuíram, então. Viu? Sim, com Exato. certeza. Alessandro, voltando lá. No começo, quais foram, você consegue nos falar assim, qual foi o principal desafio que você enfrentou quando você, vou falar assim a palavra, pensou no Movimento Mais Brasil? O maior desafio naquele momento era iniciar o movimento sem que fosse comparado com o mercado segurador, que ninguém tivesse a imagem de que era uma seguradora, que não é, né? E também não se comparar às associações do mercado que existiam, que acabavam deixando aí o consumidor um pouco confuso se era ou não seguro. Então o maior desafio, que é até hoje inclusive, é mostrar para a população o que nós somos, né? E não ficar se comparando o que não somos. Realmente, desde a nossa logomarca, do nosso slogan, levar para a população o que nós somos, uma associação de socorro mútuo. Mas claro que a dificuldade foi porque o mercado de seguros é muito mais difundido no país. A Associação de Proteção Veicular, que a gente tem conhecimento, elas nasceram em 2000, dos anos 2000. Né? Então nós estamos falando aí de 24, 25 anos. O mercado de seguros já vem aí há 100, tem seguradoras aqui no Brasil de mais de 100 anos. Então é uma diferença muito grande. Então o grande desafio foi esse, de criar uma estrutura que atendesse a necessidade do associado, mas sendo associação. Júnior, você que está ali praticamente no mesmo início, né? Apesar de ser novo, né? Vejo você que começou no mercado bem cedo. Você sente que tanto lá quanto hoje a proteção veicular pode ser ou é uma concorrente direta de um seguro? De maneira nenhuma. Na verdade, eu acho que a proteção veicular ela vem para assistir o consumidor, né? Que aqui é colocado na figura de um consumidor. Mas ela vem para trazer acessibilidade também à proteção para o consumidor. É claro que o mercado tem mudado muito, o mercado de seguros. Há um tempo atrás a gente tinha um seguro muito engessado, muito difundido,
e pouco acessível, né? Daí então que surgiu boa parte das associações de proteção veicular para atender essa parcela da sociedade. E hoje, muitos anos depois, nós temos já seguradoras que não têm essa rigidez, não tem, por exemplo, uma avaliação de perfil, tem uma flexibilidade maior para a contratação, mas ainda assim acaba se tornando muito inacessível para o consumidor. Então a proteção veicular, o Movimento Mais Brasil, por assim dizer, vem para trazer uma possibilidade de proteger o patrimônio do associado através do mutualismo, através do rateio, como é praticado no Movimento Mais Brasil. E basicamente, olhando para o mercado segurador, muitas vezes o corretor de seguros ele tem o papel de prestar uma consultoria para o cliente, né? De atender o cliente, de cuidar do patrimônio do cliente de alguma forma. E muitas vezes ele não consegue atender o patrimônio do cliente ou proteger o patrimônio do cliente em uma seguradora por inúmeras situações, seja por preço, seja por restrição da própria seguradora, perfil é algo muito, muito complexo ainda, modelo do veículo, ou um carro muito antigo ou um carro muito novo, recém-lançado. Que são, assim, me corrijam, né, se eu estiver equivocada, que são critérios que, Alessandro, a proteção veicular não considera em si ao aceitar, ao ter aquela pessoa como seu associado. O que acontece? A associação ou a diretoria, né, ela precisa prezar pelo coletivo, ela precisa prezar pelos seus associados. Então ela não pode aceitar qualquer tipo de veículo ou sem ter um prévio conhecimento, uma indicação, né? Nossa carteira de associados, 90% é indicação. São pessoas que são indicadas por outros associados que utilizam e nos conhecem. Então a associação ela tem já esse critério que diretamente faz uma seleção, né? Diferente da seguradora, né? A seguradora ela vende indiscriminadamente, ela tem seus canais de comercialização, então ela precisa se precaver, né? Qual que é a forma dela se precaver de não ter fraude, né? Não ter prejuízo na carteira? Perfil, né? Essas avaliações de risco. Diferente da associação, como a gente trabalha com indicação, então a indicação traz um perfil melhor. Então a gente não precisa trabalhar com análise de risco. Ótimo. Adriele, você 10 anos de indicação, você já pensou? É muita indicação. Colocando a marca de uma forma que ninguém sabia o que era, queria descobrir. Adriele, exatamente essa é uma curiosidade que eu acho que não só eu, mas outras pessoas podem ter. Você como diretora administrativa, ainda é comum as pessoas confundirem o seguro com uma proteção veicular? Sim, o tempo todo. Porque ainda há muita desinformação a respeito desse assunto. Alessandro, voltando ao nosso assunto dos 10 anos. Hoje, o Movimento Mais Brasil atua principalmente em Goiânia e região, certo? Sim, a maior parte dos associados está nessa região. Ótimo. Acho que você acabou de começar a responder a minha pergunta. Vocês estão só em Goiânia? Não. Hoje nós temos associados em outros estados, no Nordeste, aqui no Centro-Oeste também, onde inclusive nós temos ponto de atendimento, né? Então a gente tem um ponto lá que faz o atendimento desses associados, que é Cuiabá, Arapiraca e João Pessoa. E como que nós chegamos nesses estados? Por indicação. Muitos parentes, amigos de associados aqui de Goiás que moram nesses outros estados e foram indicados. Então a gente passou a atender em outros estados. Lembrando que a proteção veicular, ela atende no Brasil inteiro, né? Assistência 24 horas no Brasil inteiro, todos os nossos benefícios atendem no Brasil inteiro. E mas Alessandro, a nossa carteira, a maior parte é no estado de Goiás. Me tira uma curiosidade. Goiânia é um mercado aquecido de proteção veicular? Se tem muito, se fala muito, se procura muito proteção veicular em Goiânia? Nos últimos tempos aumentou bastante, né? Tem uma procura grande, mas como a Adriele disse, é pertinente ressaltar, com uma certa desinformação, né? Porque muitas associações acabam deixando as pessoas entenderem ou acharem que é seguro. Então, na realidade, aumenta o quê? A procura por seguro, né? A procura por proteção veicular vem melhorando, mas ainda a gente tem esse desafio de mostrar para a população que não é um seguro, né? Na realidade, é uma ação coletiva que divide despesa. Essa é a associação, esse é o Movimento Mais Brasil. Mas a procura vem aumentando, sim, pelos fatos que o Júnior colocou. Perfil, preço,
né, uma série de situações no mercado segurador que impedem essas pessoas de terem acesso. E aí elas estão procurando e começando a entender o que é uma associação. Ótimo. Júnior, referente a seguro. Hoje, né, até todas as colocações que foram feitas aqui, as pessoas, eu acredito que elas ainda estão um pouquinho assim, pensando que seguro é algo que não é para elas. Acho que isso até, assim, contribui para o mercado de proteção veicular. A pessoa considera que o seguro hoje ela é um produto ainda inacessível. Ainda é assim? Em grande parte, sim. Né? Inclusive, eu defendo a ideia de que o seguro e a proteção não são concorrentes, né? São possibilidades de proteger o patrimônio do consumidor, do segurado, do associado, enfim. Mas eu acredito que isso tem mudado também. Se a gente pegar os últimos dados, cerca de 20% a 30% da frota tem algum tipo de proteção ou seguro. Se a gente considerar uma frota basicamente de 2,4 milhões de veículos registrados no Detran de Goiânia, subtrair, a gente tem cerca de 900 mil possibilidades, né? Então, olhando para essas informações, para esses dados, eu acredito que tem muita possibilidade. Eu acredito que tem ainda um mar de infinitas possibilidades. E também acredito que é muito um papel da marca, é um papel do mercado conscientizar a população. Porque muitas vezes tem essa ideia assim, de que é inacessível, de que é caro, de que de repente eu não preciso do seguro, de que de repente eu não preciso ter aquela cobertura. E o interessante, a gente até estava comentando hoje numa reunião que muitas vezes a gente fala assim, eu não vou fazer o seguro porque eu não uso. Eu não vou fazer o seguro, ou eu tive o seguro por 2 anos, mas não usei, então eu quero cancelar. O simples fato, por exemplo, de você ir em um restaurante, estacionar o seu veículo na rua de trás do restaurante, ir até o restaurante tranquilo, sabendo que se for roubado você tem uma cobertura, você já está utilizando. Você já está utilizando o seguro, né? Então, se a gente começar a se conscientizar da importância disso, a gente tem aí inúmeras possibilidades. E acho que o nosso papel como profissional é sim levar para o consumidor essa ideia. Mudar a perspectiva, né? De visualizar como é a utilização. Porque a gente só acredita assim, eu só vou usar se eu bater ou se roubar. Não. Exatamente. Existem outras possibilidades que são ocultas. Exatamente. E traz também até uma possibilidade de repor a renda de uma pessoa que dependia daquele bem para levar sustento para casa, né? Uma vez que um Uber, por exemplo, se tem um carro roubado e não é encontrado, ele ficou sem trazer o sustento. Se era financiado, ainda ficou com uma dívida do financiamento. E o seguro ou a proteção tem o papel fundamental de repor esse prejuízo, por assim dizer. Nesses 10 anos que a gente vem trabalhando no mercado de proteção veicular, a gente viu o mercado de seguro passar por algumas transformações também. Nós tínhamos até então seguradoras tradicionais, né, grupos grandes no Brasil e que tinham produtos engessados, produtos mais difíceis de contratação pela população. Nesses 10 anos mudou um pouco o cenário, dando abertura para outros tipos de seguros, para seguros mais simples, digitais, né? Mais personalizado. Só que a população ainda não é uma população tão compradora como em outros países, né? Então há um descompasso, né, entre o que se começa a oferecer pela demanda que tem. E eu acho que é esse o ponto que o governo está preocupado, né, e quer que ande em conjunto, né, a oferta e a demanda. Isso também é um motivo pelo qual as associações foram enquadradas na nova lei, sancionada agora em janeiro, né, janeiro de 2025, que é a 213, a lei complementar 213, para que as associações, estando debaixo de uma autarquia fiscalizada, para dar segurança para o consumidor, possam também fazer esse papel, levar lá para aquela pequena cidade, né, um estado menor, um produto de proteção patrimonial que muitas vezes, mesmo essas seguradoras que estão entrando no mercado com uma tecnologia mais avançada, com um produto mais simples, ainda não conseguem atingir essa população. E aí, né, a gente vê essa mudança nesses 10 anos e aí é tão sonhada a regulamentação que vem para a proteção veicular. Que será o nosso próximo tema. Segurem as expectativas.
Bem, agora eu quero propor, não tô falando que é uma queda de braço aqui não, tá bom? Mas hoje, nós já entendemos que é perfil. Hoje a seguradora atende um perfil, proteção veicular atende um outro perfil, ambos com as mesmas necessidades, proteção, segurança. Mas eu quero saber, afinal, na entrega final do serviço, tem diferença? Proteção veicular entrega melhor do que uma seguradora? Eu vou puxar pro meu lado. Entrega. É mais rápido, tem um atendimento mais próximo do associado. Mais humanizado, humanizado, porque nós temos mulheres nesses atendimentos. Mas isso tudo é muito relativo, né? O fim dos dois segmentos é o mesmo, que é devolver ao segurado, ao associado, ao consumidor, o valor ou o bem pelo qual ele protegeu, né? Comprando um seguro ou se associando a uma associação. Então, o fim é o mesmo. O que diferencia muito é a assistência, é o atendimento, né? Que muitas vezes uma associação dá tem uma proximidade maior com o associado, né? Que ela atende um grupo menor também de pessoas, então permite que essa proximidade aconteça, do que uma seguradora, que muitas vezes o segurado ele fica ali entre o corretor de seguros, que está ali fazendo essa ponte com a seguradora, mas não tem um acesso direto à seguradora, diferente da associação. O associado vem no Movimento Mais Brasil, ele conversa com a gente, né? Ele tira suas dúvidas, ele resolve conosco de uma forma muito mais próxima do que uma seguradora. Mas a entrega, né, ali da assistência 24 horas, do ressarcimento para furto, roubo, colisão, é muito parecido. Né? Tem seguradoras muito boas que fazem uma entrega perfeita. Como tem o Movimento Mais Brasil. Associações muito boas que fazem o trabalho muito bem. Ótimo. Né? Então, o mercado está muito bem servido. O que precisa realmente é ter mais divulgação. Acesso à informação. Eu acho que não precisa nem ser uma queda de braço. Eu acho que o consumidor ele tem acesso aos dois cenários e ele pode escolher, né? Desde que aceite ele. E tem um detalhe que a gente não falou aqui que é importante. Dentro do produto proteção veicular do Movimento Mais Brasil, existe produto de seguridade. Sim, tem produtos de seguros que nós temos parcerias com seguradoras e oferecemos para o associado. Então não é uma concorrência, não é uma briga. É uma parceria, né? E tentar fazer com que isso aumente para poder fazer uma entrega mais adequada. Alessandro, falando de 10 anos, já estou sabendo que haverá uma comemoração significativa. Sim. Provavelmente já deve ter acontecido quando esse episódio for ao ar. Depois eu trago para vocês a informação de como foi. Sim. Quero que você nos conte qual é o seu sentimento sobre esses 10 anos. Olha, é de muita alegria, né? Como eu falei aqui já, não é fácil, não foi fácil, muitos desafios, muito aprendizado, né? Mas uma alegria constante, porque a gente tem o sentimento de ter feito bem para as pessoas que estão conosco ou que passaram aqui pelo Movimento Mais Brasil como associados ou como colaboradores, né? Nosso trabalho foi sempre prezando para que fosse feito da melhor forma possível, né? E que todos pudessem realmente ter uma entrega boa, né? Realizar os seus sonhos, ter o seu bem protegido e devolvido, né? Porque é muito difícil você perder um bem, é tão difícil conquistar, então a gente prezou por isso. E eu acredito que a gente conseguiu, nesses 10 anos, cumprir essa meta. Então, é uma felicidade enorme. Que venham mais 10 anos, com certeza, certo? Quero finalizar fazendo uma colocação que eu acho que é muito importante. A Adriele falou no começo, né, referente à mulher, o papel da mulher na liderança. Uma associada veio, gravou, né? Depois, quem não nos segue, segue lá nosso Instagram, vamos colocar aqui na legenda. Acompanha lá a reportagem que foi feita. Quero fazer a seguinte colocação. Hoje o serviço de proteção veicular, principalmente em Goiânia, ele traz, assim, para quem não conhece, para quem não se percebeu ainda na necessidade, aquela insegurança que, será que é um serviço que funciona? Será que é um serviço que dá para confiar, vai dar certo? E vendo uma associação que chega a 10 anos
entregando, cumprindo, certo, porque Alessandro? funciona, né? É porque funciona. Tá certo. É porque funciona. Então, a proteção veicular, para quem não conhece, para quem tá aí com o primeiro carro, a mulher que está Sim. conquistando seu primeiro carro, o jovem que está conquistando seu primeiro carro, ou até mesmo adulto, tá, né, com muito esforço, acabou comprando ali o seu primeiro carro. A proteção veicular, ela funciona sim. Eu vou falar assim, bem aberto, ela paga sim. Porque as pessoas ficam assim, mas será que paga? Será que eu recebo? Se roubar meu carro, eu recebo? Pessoal, paga sim, gente. Paga, pode confiar. Desde que seja Movimento Mais Brasil. Movimento Mais Brasil. Marca certo? registrada. Não, tem muita associação boa no mercado. Sim. É um mercado, igual eu falei, de muitos anos, já tem aí 24 anos, 25 anos, e não chegaria aqui, nesse momento, sendo regulado, né, sendo observado pelo governo, não chegaria se não pagasse. Se não funcionasse. Né? Se chegou até aqui é porque funciona. Para quem não conhece a localização do Movimento Mais Brasil, ela fica na Rua 82, certo? Isso. Rua 82, bem ali contornando a Praça Cívica. Cívica. Contornando a Praça Cívica. Então, no centro mesmo. exatamente. Goiás. Para estar tão estampado, tão escancarado, Alessandro, você tem que ter coragem. Não, é trabalhar correto, é ser honesto, ser transparente. É isso aí. É só Porta isso. aberta. Porta É só aberta. chegar no posto Ipiranga e falar onde eu encontro uma proteção veicular É de no Movimento qualidade. Mais É aqui, ó. Movimento Mais Brasil. é Do outro daquele- lado da rua. É daquele senhorzinho, de cabeça branca, assim, barbudinho, né? É só fazer o que tem que ser feito. Apesar de ser um podcast, né, principalmente voltado ao serviço de proteção veicular, Júnior Tosse estará sempre que possível com a gente, porque é necessário falar de seguro também. Como vocês mesmos frisaram, o mercado está para todos, todos podem ser atendidos, e eu sei que também é um segmento que as pessoas... Na verdade, eu posso até cogitar, dizer, Júnior, que as pessoas preferem começar na proteção veicular por ter esse atendimento mais próximo, mais simplificado, né? Olho no olho, porque o seguro, a seguradora ainda é aquele poste, aquela coisa, né? Muito assim, elite. Então a gente precisa também falar sobre isso, Sim, né? Até porque, certeza. como o Alessandro falou, existem serviços para o associado que são De vinculados a uma seguradora, Exatamente. né? Somos co-irmãos. Parceiros. Co-irmão. Ótimo. É parceiro aqui, né? Na hora que aparece uma pessoa para fechar ali, Que isso, Deus cara. nos acuda. Dos dois lados. Tá tudo Ótimo. certo. Sei. Um fecha a proteção do veículo, hoje o outro tenta colocar um seguro residencial e sai todo mundo bem, todo mundo ganhando. Alessandro, não ignorando a presença dos nossos convidados, mas agora eu quero um papo reto com você. Quero saber a verdade. Nada além da verdade. Vamos lá. Tá prometido? Prometido. Olha Só lá, hein? verdades. 10 anos. Você mesmo falou, nem tudo deu certo, né? Não, quase Então, tudo deu errado. Acredito que muitos erros aconteceram. Sim. E eu vou ser ousada em dizer que alguns vieram até mesmo de você. Sim, com certeza. Concorda com isso? Concordo. Então vamos lá, me conta aqui. Errou e pagou um preço caro. Bom, no início, um grande erro foi ter confiado em algumas pessoas que estavam mais preparadas para um mercado só pensando no dinheiro e não no associativismo, e não no bem coletivo. Esse foi um erro que eu paguei muito caro. E no meio disso aí, o que você fez para nunca mais? Bom, eu acho que aprendendo com o erro, né, foi, mesmo sendo mais caro e mais difícil, manter os nossos pilares de transparência, honestidade e compromisso com o associado e o associativismo. E não pensar só no dinheiro, mas sim no bem coletivo. E trabalhar como uma associação verdadeira, de socorro mútuo, que divide despesa. Bem, já que você falou de associações, eu não ia falar sobre isso, mas já que você falou, hoje em dia,
nem estou remetendo tanto a 10 anos atrás, mas hoje em dia dá para confiar em todas as associações que estão no mercado? Essa você me pegou, hein? Bom, como todo segmento, existem profissionais bons e ruins. No segmento de proteção veicular não é diferente, infelizmente. E isso até um problema sério que nos causa como associação, porque a gente acaba sendo prejudicado por trabalhar sério por aqueles que só pensam em lucrar, que acabam aí deixando de lado a preocupação com o segmento, visando só grana, só dinheiro, e isso é errado. E acaba prejudicando a intenção do segmento, né? Sim, isso é errado para quem sabe, conhece como funciona uma associação. Hoje é comum as pessoas, né, até mesmo nos dias atuais, ainda terem uma certa desvalorização sobre o segmento. Sim, por quê? Porque associações que fizeram coisas erradas, algumas nem estão mais no mercado, né? Deixaram aí uma mancha ruim. E infelizmente hoje também ainda existe algumas. Então, aquele interessado... Queremos né? nomes. Não, aí não posso. Mas aquele interessado em se associar a uma associação, em proteger seu veículo, precisa pesquisar, né? Eu acho que essa é a dica que fica. Precisa pesquisar bastante, saber onde é que está colocando o seu patrimônio. Porém, existem muito boas associações, né? Então, pesquisem e tomem cuidado. São 10 anos, Alessandro. Nesses 10 anos, você consegue colocar aonde você mais acertou para estar aí comemorando 10 anos de movimento? Girlene, eu imputo isso primeiro ao nosso posicionamento. Eu acho que foi acertado. Mesmo que, como eu já falei aqui, mesmo que tenha sido mais difícil e mais caro ser honesto, transparente e cumprir à risca aquilo que uma associação civil de socorro mútuo precisa fazer, a gente acertou nesse momento, né? Acertou não seguindo as outras. Vamos falar! É a verdade! Vamos dizer assim, nós acertamos em ser aquilo que nós somos e não querer parecer aquilo que nós não somos. Nós somos uma associação de proteção veicular, agraciados aí por uma legislação, né, que agora foi sancionada, que nós seremos uma associação patrimonial mutualista, e não implicamos no erro em querer parecer uma seguradora, como algumas acabam fazendo, e é incorreto isso, levando o consumidor ao erro. Não ia falar, mas já que você tocou no assunto, não parecendo uma seguradora, você não deixou de ganhar dinheiro? Muito, mas o propósito não é esse de uma associação, né? Essa é a questão. O propósito de uma associação mutualista é o bem coletivo. Então foi nisso que nós pautamos esses 10 anos. Se você for falar em dinheiro, realmente isso deixou muito a desejar. Mas porque não era o nosso propósito. Bem, com certeza. É isso, pessoal. Me despeço de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado muito dessa conversa. Nós vamos, com certeza, trazer assuntos que vão ser de interesse para você que tem veículo, para você que não tem veículo, para você que quer saber do que está acontecendo no mundo da proteção veicular, do seguro. Conte com a nossa informação a partir de agora para você ter pleno conhecimento do que está rolando. Alguém quer considerar uma fala final? Eu só quero agradecer pela oportunidade e que nos acompanhe aí nas redes sociais para saber um pouco mais sobre o Movimento Mais Brasil. Não sintam falta do Alessandro, estará constantemente com a gente, trazendo aí as últimas informações. E, Alessandro, tem fofoca no meio? Que meio? O meio de proteção veicular. No inteiro. A gente quer saber. Não, fofoca tem, mas... As fofocas ficarão para o próximo episódio. Conto com a presença e audiência de vocês, gente. Beijo e... Sucesso! Um forte abraço, sucesso, tchau!